Olá, eu sou Jorge Maia, diretor da imobiliária Casas na Hora, uma rede de imobiliárias que trabalha no sistema de franchising e que possui os melhores consultores e especialistas do mercado imobiliário de Portugal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o processo de compra de imóveis cá em Portugal. Isso vale para aqueles que são de Portugal, para aqueles que não são de Portugal, mas já estão a viver cá em Portugal, e também para aqueles que ainda estão a fazer planos, por exemplo, os nossos clientes brasileiros, e precisam conhecer um pouquinho mais sobre esse processo. Antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Você gosta de trabalhar de graça? Quem é que gosta de trabalhar de graça? Eu não gosto. Mas, infelizmente, na nossa atividade, isso é algo que acontece demais. Quando você pensa em procurar um imóvel, normalmente qual é o primeiro passo? Aqui em Portugal, a gente vai nos principais portais imobiliários, que agregam anúncios de todas as imobiliárias, ou de praticamente todas as imobiliárias. Por exemplo, Imovirtual, Idealista, Casa Sapo, OLX, Custo Justo e por aí vai. Não estou a fazer propaganda de nenhum especificamente, mas somente citei aqueles que são realmente os mais conhecidos. Você vai ver então uma série de imóveis, vai escolher lá 10 imóveis e vai ligar para vários consultores de várias imobiliárias. Olha, quero visitar o imóvel A, B ou C. Muito bem. Vamos supor que você visitou 10 imóveis, fez 10 visitas. Você vai comprar um imóvel. 9 consultores trabalharam de graça para você. Por quê? Eles perderam tempo. Ficaram de repente procurando vários dias imóveis, fizeram novas angariações para tentar achar um imóvel para você e no final das contas você escolheu um outro e aquele consultor evidentemente ficou na mão. Por isso que a gente fala que muitos trabalham de graça, porque nem sempre o trabalho que é feito é recompensado. Em mercados mais evoluídos, é normal, é natural que, primeiro de tudo, o comprador ele procure um profissional especialista, um consultor especialista. Em alguns países, como no Brasil ou nos Estados Unidos, é o corretor de imóveis. Esse profissional é quem vai lhe ajudar, é quem vai lhe defender perante o mercado, perante os compradores, perante outros consultores que têm interesses antagônicos. Um quer vender, outro quer comprar. Quem quer vender pelo maior preço. Quem quer comprar pelo menor preço. É preciso chegar no meio termo. E é o papel desses profissionais, então, acharem esse meio termo de maneira que cada um defenda o interesse dos seus clientes. Então, de um lado, está o seu consultor, o consultor que vai ajudar você a comprar o imóvel, e do outro lado, vai estar o consultor do vendedor, que vai ajudar ele a vender então seu imóvel. É esse o nosso papel, é fazer essa mediação entre essas partes e, evidentemente, a gente procura fazer o melhor negócio sempre para o nosso cliente. Eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. Nesses anos de imobiliária, eu já vi muitos bons negócios não se concretizarem, porque foram colocados comprador e vendedor um na frente do outro e cada um quis puxar muito para o seu lado, não souberam chegar a um meio termo e acabou-se por não se fazer um negócio que poderia ter sido bom para ambas as partes. Sem a ajuda de um profissional especialista, em algumas situações pode ocorrer algum tipo de impasse que comprador e vendedor sozinho às vezes não conseguem ultrapassar. Eu já tive aqui uma situação em que quase não se fez um negócio de 150 mil euros por conta de 300 euros, o valor de uma lava-louça. Ou seja, comprador e vendedor chegaram num impasse, ninguém queria ceder e se a gente não tivesse usado uma situação um pouquinho mais criativa, o negócio não teria sido feito realmente, porque a gente viu ali que não havia disposição para nenhuma das partes dar o braço a torcer, né? E por isso que o profissional especialista realmente faz diferença e é muito importante nesse processo. Então, é importante que o comprador esteja assessorado por um consultor especialista. Esse consultor especialista, ele tem a obrigação de saber tudo que o vendedor, aliás, que o comprador deseja. Ele tem que ter conhecimento de valores, até onde o cliente pode chegar, se ele vai precisar de crédito, se uma característica é fundamental, se outra é apenas importante, se outra pode ser opcional. Então, tendo todas essas características, todo esse conhecimento em mãos,
ele vai ser capaz de achar o imóvel que melhor se encaixa no que o cliente pediu. Esse é um processo que nós chamamos de qualificação. Uma qualificação bem feita é o primeiro passo para a gente ter êxito numa compra. Depois de ter escolhido o seu consultor de confiança que vai lhe ajudar no processo de compra do imóvel, só então é que devemos, na realidade, começar a procura do imóvel. Esse consultor especialista é aquela pessoa que vai lhe ajudar a comprar o imóvel. Ele tem que ter uma relação muito franca, direta e honesta com o cliente. Aliás, os dois têm que agir muito honestamente, de maneira muito transparente. Não pode ter meia informação, não pode ter meia verdade. Ele tem que saber qual o valor que você tem disponível de capitais próprios, por exemplo, para uma eventual entrada no financiamento, qual o valor máximo que você está disposto a investir. No caso de um financiamento, qual o valor máximo de prestação que pode ser adequado, quais as características fundamentais do imóvel, o que tem que ter absolutamente, o que pode ser dispensável, que região, em que zona que o imóvel tem que estar localizado, o que tem que ter no entorno, ou seja, as principais características. Às vezes um detalhe é fundamental, por exemplo, olha, eu tenho que depender de transportes públicos, então eu não posso morar numa região em que não passe um transporte público, né? Essa informação, se não for revelada desde o início, pode fazer com que a gente ache um imóvel absolutamente perfeito, mas que não tem essa característica que é fundamental para o cliente. Aí a gente acaba, na verdade, por perder tempo. Então, essa relação tem que ser absolutamente transparente e honesta. Quando essa qualificação é bem feita e o consultor sabe, então, o que o seu cliente necessita realmente, o processo de pesquisa torna-se muito mais fácil. Então, ele começa, então, a procurar dentro dos imóveis da própria rede de imobiliária dele, ou de outras redes, ou de outras imobiliárias, né? Aquele imóvel que é perfeito para o seu cliente. Não apenas pelo valor, eu preciso de um imóvel de 150 mil euros. Bom, existem N imóveis de 150 mil euros. Agora, aqueles de 150 mil euros que atendam todos os requisitos do meu cliente, né, vai ser aquele imóvel especial. E é esse que o consultor especialista tem a obrigação de encontrar. E eu chamo a atenção para o fato de que nesse processo, o consultor às vezes tem que saber dizer não. É muito comum chegar um cliente aqui e querer aquele imóvel impossível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha região aqui. Nós temos uma avenida principal, que é onde passa o metro, ou metrô, como é conhecido no Brasil, e os imóveis ali têm um valor um pouquinho mais elevado, vamos dizer assim. E chega um cliente e fala, olha, eu quero um imóvel com 3 quartos, né, o T3, que nós chamamos cá, por 80 mil euros. Olha, esse imóvel simplesmente não existe, né? Por mais antigo que ele possa ser, às vezes o cliente quer já imóvel totalmente equipado, mobilado, moderno, restaurado e tudo mais, e quer pagar um valor que não existe. Então o consultor tem que abrir os olhos dele e falar, olha, meu cliente, esse imóvel sinceramente não existe. Para essa faixa de preço nós temos que procurar ou em outra localidade, ou você aumenta, né, a sua questão de valores aí, para chegar nos valores que realmente são compatíveis com essa região, ou a gente vai ter que procurar esse imóvel numa zona mais distante, de repente, daquele grande centro. Então, esse processo de conversa honesta é fundamental, senão vai haver somente uma frustração de ambas as partes, né? Tanto do consultor, que não vai conseguir vender, e do comprador, que não vai encontrar o imóvel e pode falar, aquele consultor não foi bom o suficiente porque não encontrou o imóvel para mim. Mas é que às vezes aquele imóvel realmente não existe mesmo. Outro detalhe que é muito importante é que se o cliente precisa de um crédito para comprar, é fundamental que esse crédito seja aprovado antes. Não adianta a gente procurar imóveis sem saber se o crédito vai ser aprovado ou, mesmo que seja aprovado, qual o valor da aprovação. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira comprar imóveis na faixa de 250 mil euros. Ok, eu começo a procurar e vejo vários imóveis de 250 mil, que são imóveis já com uma certa qualidade, muito bons, e de repente eu submeto o meu processo ao banco e o banco me aprova 130, 150 mil. Ou seja,
com a soma dos meus recursos próprios, eu não conseguiria chegar nos 250. É uma frustração, evidentemente. A questão é, bom, agora então vou ter que procurar imóveis de 150 mil. Ok. Eu já vi vários imóveis de 250. Sempre lá no fundo eu vou começar a comparar com aqueles imóveis que eu já vi que estão num patamar um pouquinho superior. Ou seja, nenhum imóvel, por melhor que ele seja na faixa dos 150 mil, vai me agradar mais. Por quê? Porque eu já tinha um outro padrão, eu já estava num outro patamar de preços e infelizmente não consegui, então nada vai ser satisfatório para mim. Então vai ser uma perda de tempo, porque fatalmente aí a gente não vai conseguir encontrar um imóvel adequado para aquela nova expectativa que foi criada pelo cliente por conta de não ter feito antes uma pré-aprovação do seu crédito bancário. Nessa fase, também é muito importante que haja uma cumplicidade entre o comprador e o consultor. Ou seja, se eu sou comprador, eu tenho um consultor em quem eu confio, que está a me auxiliar, e mesmo que de repente eu veja, ou seja, tenha uma indicação de um imóvel que eu vi em outra imobiliária, é fundamental que esse consultor que está a lhe ajudar, que está a trabalhar por si, seja comunicado. Deixe que seja ele que vá negociar com essa outra imobiliária, por exemplo. É a história que eu falei, ninguém gosta de trabalhar de graça. Então, esse consultor vai entrar em contato com essa outra imobiliária, eventualmente eles vão fazer uma parceria, uma partilha, como nós chamamos cá, e então o imóvel pode ser mostrado e pode ser até adquirido e sempre tendo em mente que esse consultor vai fazer o possível para que seja sempre o melhor negócio para o seu cliente, evidentemente. E mais um ponto que é importante. Se essa qualificação, essa cumplicidade com o consultor e o comprador for bem estabelecida, normalmente não são precisos mais do que 3 ou 4 visitas a imóveis no máximo. O consultor vai fazer o papel dele, vai trabalhar, vai apresentar então as melhores opções de acordo com aquilo que o cliente pediu e faz aí 3 ou 4 visitas para comparar um imóvel do outro, melhor localização, melhores características, questão de preço, melhores condições negociais, então rapidamente se decide. Não é saudável, vamos dizer assim, ficar um mês à procura de visitar 4 imóveis por cada dia, ou seja, a gente depois de um tempo já visitou todos os imóveis e ainda não chegou a um consenso, por quê? O processo de qualificação não foi bem adequado, não foi feito de maneira correta. Então é fundamental que essa cumplicidade exista. E depois então que escolhemos esse imóvel, aí vem a parte burocrática. O consultor ele tem que acompanhar o cliente até a última fase, até a escritura. Eu diria até que no nosso caso até depois da escritura, porque normalmente nós prestamos alguns serviços que outras imobiliárias não prestam, que são serviços associados, desde a instalação de água, luz, internet, obras, mudanças, o que o cliente necessitar relacionado a imóveis. A nossa rede de imobiliárias ela tem convênios com outros parceiros que prestam esses tipos de serviço. Então, o nosso trabalho, na verdade, não termina na assinatura lá da escritura. Ele vai muito além. E depois também, todo um acompanhamento que caso seja necessário, a gente sempre presta esse suporte, esse pós-vendas aos nossos clientes. Deixa eu voltar um pouquinho e falar sobre a questão documental, ok? Encontrou-se o imóvel, vamos agora partir para a parte documental, a parte burocrática. O consultor ou a equipa que lhe dá suporte, a equipa de apoio da imobiliária, tem que fazer todo um processo de análise documental de um imóvel, mesmo que seja de um imóvel de um parceiro. Se eu tenho um cliente e a imobiliária parceira tem um imóvel, eu preciso também analisar e ter certeza absoluta que o meu cliente comprador está a comprar um imóvel que está totalmente legal, que não haja nenhuma pendência jurídica principalmente, ou tributária, ou fiscal, algo dessa natureza. Então, no nosso caso aqui, nós temos toda uma equipa de apoio,
um departamento jurídico que faz análise dos documentos para que nós não tenhamos surpresas no decorrer do processo. É evidente que, mesmo que seja um consultor que não seja tão experiente, afinal de contas, todo mundo tem que começar um dia, né? E eu posso, eventualmente, ou me deparar com um consultor que, embora tenha muita boa vontade, não reúne todos os conhecimentos necessários para fazer essa análise. Por isso que uma equipe de apoio é importante, uma retaguarda é importante para que o processo ocorra de maneira mais perfeita possível. Então é isso. O que fica de mais importante no vídeo de hoje é que essa relação entre o cliente comprador e o consultor especialista deve ser pautada pelo maior profissionalismo e transparência possível. Um dos pilares da nossa imobiliária é que nós prezamos pelo melhor negócio para o nosso cliente e não simplesmente pela melhor comissão que possivelmente a gente vai receber. Evidentemente que é muito bom receber uma comissão, mas é muito bom receber essa comissão por um bom trabalho prestado. O nosso foco é o cliente e é ele quem tem que ficar satisfeito antes do vendedor, aliás, antes do consultor que vai receber a comissão. Se o nosso cliente não ficar satisfeito, significa que nós não fizemos um bom trabalho e isso nós não queremos de jeito nenhum. Ficamos por aqui então hoje. Como sempre, convido para que se inscreva no nosso canal, ou como dizemos cá em Portugal, subscreva o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações quando os próximos vídeos forem lançados. Eu sou Jorge Maia, diretor da imobiliária Casas na Hora, e encontro você em nosso próximo vídeo.